Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de outubro, nós vamos meditar de Oséias, do capítulo 11 ao capítulo 14. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar os últimos capítulos do livro de Oséias, né? Nosso primeiro profeta menor. E o capítulo 11 é o amor do Senhor por Israel. Ontem nós falamos sobre o julgamento, né? O castigo de Israel. E agora a declaração de amor. Quando Israel era menino, eu o amei. E no Egito o chamei de meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios à imagem de Baal e queimava incensos a outros ídolos. Ensinei Israel a andar, conduziu pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas por que meu povo não quer voltar para mim, voltar para o Egito e será obrigado a viver na Assíria? A guerra devastará suas cidades, os seus inimigos derrubarão suas portas, destruirão os israelitas por causa das suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Que triste, não é? Eu olho para esse texto e eu vejo quão real ele é. Olhe só quantas pessoas, né, em seus próprios caminhos esquecem-se de Deus. E esse capítulo 11, ele fala de Israel, mas poderia colocar o nome aqui de Maria, de Antônio, de Josefa, de Paula, de quem for, Rubenita, né? Quantos nomes você poderia colocar aqui? O seu nome, dizendo, quando você era menina, eu te amei. Do Egito te chamei minha filha. Né? Então, o que quer dizer aqui? Que Deus, ele nos sonda e nos conhece. E ele estende a mão sempre. Ele nunca se esquece de nós. Nós que muitas vezes nos esquecemos dele em nossos próprios delitos, em nossos próprios caminhos, em nossa correria do dia a dia. Não se esqueça de Deus. Saiba que é Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta, é Ele que te conduz. É o elo mais extraordinário que o ser humano pode ter aqui na Terra, é de ser filho de Deus. E aí nós vamos ver que o capítulo 11, ele continua falando deste amor extravagante, pois meu povo está decidido a me abandonar, eles me chamam Altíssimo, mas não me honram com a verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? Como eu poderia destruí-lo? Meu coração está dilacerado, a minha compaixão transborda, não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou santo que vive entre vocês e não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, Senhor, rugirei como leão. E quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o oeste. E aí vem, ainda no finalzinho do capítulo 11, para iniciar o capítulo 12, a acusação contra Israel e Judá. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao seu santo. Então, o primeiro declínio espiritual foi com Israel,
né, a sua capital Samaria. E lá no profeta Ezequiel, né, profeta Jeremias, ele profetiza muito a respeito disso. Até o texto, né, onde fala da irmã mais nova seguindo os passos da irmã mais velha. Ou seja, os passos de Israel e Samaria são seguidos por Judá, né? Jerusalém, que é a sua capital. E aí fala, o povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás de vento, leste o dia todo, acumula mentiras, violência, faz acordos com a Síria e ao mesmo tempo esvazia, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora o Senhor apresenta acusação contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir tudo o que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão. Quando esse se tornou homem, lutou com Deus, sim, lutou com um anjo e venceu, chorou, suplicou que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, portanto voltem para Deus e pratiquem o amor e a justiça. E aí ele continua, o povo, no entanto, se comporta como comerciante astuto, que usa balanças desonestas, esgotam e gostam de explorar. Israel diz, fique rico, fiz fortuna com meu próprio esforço, ninguém descobriu que enganou outros e meu histórico é impecável. Mas eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriado sagrado. Enviei meus profetas para adverti-lo, com muitas visões e parábolas, mas os habitantes de Gileade não valem nada. Por causa do seu pecado, em Gigal também sacrificaram bois, seus altares são enfileirados como montes de pedra à beira do campo arado. Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou das ovelhas até obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó e por meio de um profeta eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou ao Senhor amargamente. Agora eles o sentenciará de morte como pagamento pelos seus pecados. E aí a ira de Deus contra Israel está relatado no capítulo 13, né? O final, né? O capítulo 13 e o capítulo 14, quando finalizamos Oséias. E aí, quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois era a tribo mais importante de Israel, mas pecaram ao adorar Baal e com isso selaram a sua destruição. Olha só, né? Veja, ofereceram sacrifícios, beijaram ídolos em forma de bezerro, por isso desaparecerão como neblina na manhã, como orvalho à luz do sol. Eu sou o Senhor seu Deus que o tirou do Egito. Vocês não reconheceram outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta, mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim, né? Então aqui sempre Deus faz isso. Sempre Deus alerta, além de alertar, quando vem a destruição, quando vem a consequência, Deus diz, é por causa disso que vocês estão passando por isso. É sempre, Deus ele não engana, Deus ele não faz nada, ele é muito claro, ele é muito objetivo. Nós que muitas vezes não nos atentamos, né? E somente queremos olhar para Deus quando as coisas estão difíceis. Capítulo 14, a cura para os arrependidos. Olha como Deus é maravilhoso, né? O amor dele é extravagante. Volte, Israel, para o Senhor seu Deus, pois os seus pecados causaram a sua queda.
Tragam confissões, voltem para o Senhor e diga: perdoa os nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer nossos louvores. A Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são o nosso Deus, porque somente a ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei da sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser. Pois a minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumadas como cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra. Crescerá como trigo e florescerá como videira. Seu aroma está agradável como os vinhos do Líbano. Israel, fique longe de ídolos. Sou eu que respondo às vossas orações e cuido de você. Sou como árvore sempre verde. Todos os frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e nele anda um justo, mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Ajuda-nos a reconhecer o Teu senhorio, a Tua grandeza, o Teu cuidado, todos os dias e nos rendermos a Ti com um coração grato. Por isso colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.